Hoje eu vou explicar o funcionamento do circuito de uma partida direta com reversão e intertravamento em um motor trifásico. A partida direta com reversão serve para efetuar a inversão do sentido de rotação do motor. Ela permite que o motor trifásico faça a rotação no sentido horário e também no sentido anti-horário. O intertravamento serve para impedir que um dispositivo, neste caso um contator, ligue enquanto o outro está ligado. Nesse diagrama, temos o circuito de força ou potência, composto pela fonte de alimentação, que são 3 fases e um terra. Ela disponibiliza a alimentação para atender o motor elétrico utilizado. Temos os fusíveis, dispositivos de proteção contra curto-circuito, contatores de força trifásico K1 e K2, responsável por ligar e desligar o motor, relé térmico dispositivo de proteção contra sobrecarga e o motor trifásico que será utilizado. A reversão para a inversão do sentido de rotação do motor é feita através da inversão de 2 fases. Neste caso, a inversão das 2 fases está sendo feita nos terminais de saída do contator K2 e do contator K1. Nota-se que a fase 1 do terminal de saída de K2 está conectada à fase 2 do terminal de saída de K1 e que a fase 2 do terminal de saída de K2 está conectada à fase 1 do terminal de saída de K1 e a fase 3 está conectada normalmente. No diagrama ao lado, temos o circuito de comando, que é a parte do circuito que vai acionar os componentes, e esses componentes vão comandar as cargas presentes no diagrama do circuito de força. O diagrama de comando de uma partida com reversão é composto por 2 partidas diretas simples, que são intertravadas e desligadas por um único botão. Os componentes desse circuito são uma fase e um neutro, um fusível para proteção contra curto-circuito, relé térmico, dispositivo de proteção contra sobrecarga, botoeira pulsante normalmente fechada, S0, serve para desligar o circuito. Uma botoeira pulsante normalmente aberta, S1, liga o motor no sentido horário. Possui também uma botoeira pulsante normalmente fechada, denominada S2, que liga o motor no sentido anti-horário. Possui também um contator auxiliar de selo, K1, serve como caminho alternativo à passagem da corrente para alimentar a bobina do contator K1. Tem também um contator auxiliar de selo, K2, que serve como caminho alternativo à passagem da corrente para alimentar a bobina de K2. Isso porque as 2 botoeiras de ligar, S1 e S2, são pulsantes. Quando as mesmas deixarem de ser pressionadas, abrirão, fazendo com que a corrente não flua por elas e sim através dos contatores de selo. Esse circuito de comando também possui um contato de intertravamento, que é um contato auxiliar normalmente fechado, que nesse circuito é chamado de K1 auxiliar. Possui também outro contato de intertravamento, que também é um contato auxiliar normalmente fechado, que nesse circuito é chamado de K2 auxiliar. Esses contatores de intertravamento impedem que os contatores K1 e K2 do circuito de força sejam acionados simultaneamente, impedindo assim situações como curto-circuito. Ele possui também 4 bobinas. Uma bobina do contator de força K1, que depois de energizada altera o estado dos contatores de selo e de força de K1. Uma bobina do contator de força K2, depois de ser energizada, ela altera o estado dos contatores de selo e de força de K2. Possui uma bobina de K1 auxiliar, que quando energizada vai alterar o estado do contator de intertravamento K1 auxiliar. No caso, o contato de intertravamento que estava fechado passará a ficar aberto.
Possui uma bobina de K2, que quando energizada vai alterar o estado do contator de intertravamento K2. No caso, o contato de intertravamento que estava fechado passará a ficar aberto. E por último, possui duas sinaleiras. A sinaleira S1, que indica quando o motor está ligado no sentido horário, e a sinaleira S2, que indica quando o motor está ligado no sentido anti-horário. Nesses circuitos, contadores auxiliares K1 auxiliar e K2 auxiliar estão sendo utilizados para expandir a quantidade de contatos auxiliares do contador de força K1 e K2. Então, todos esses componentes da primeira parte do circuito de comando vão comandar a rotação do motor no sentido horário, e os componentes da segunda parte do circuito de comando irão comandar a rotação do motor no sentido anti-horário. Quanto ao funcionamento desse circuito, podemos ver que o circuito está energizado, sendo que a corrente passa pelos fusíveis, flui até os terminais de entrada dos contadores do circuito de força, e no circuito de comando a corrente passa pelo relé térmico, passa pela botoeira normalmente fechada S0, que é o botão de desliga, chega até as entradas das botoeiras normalmente abertas S1 e S2, que são os botões de ligar, e vai até as entradas dos contadores de selo K1 e K2. Quando pressionamos a botoeira S1, a corrente flui inicialmente pela botoeira S1 até as bobinas de K1 e K1 auxiliar, que são energizadas e por sua vez alteram o estado do contador de selo K1 e do contador de força K1 e do contador de intertravamento, que é K1 auxiliar. Os contatos de selo e de força que estavam abertos agora ficarão fechados, permitindo a passagem da corrente. O motor então é acionado com a rotação no sentido horário, como podemos ver através da sinaleira S1, que indica que o sentido horário de rotação do motor está acionado. O contador de intertravamento K1 auxiliar, que estava fechado, agora ficará aberto, impedindo que a corrente flua pelo contador K2, mesmo que a botoeira S2 venha a ser acionada, evitando assim situações de curto-circuito caso S2 venha a ser acionada de forma acidental. O contador de selo é que vai manter a passagem da corrente no circuito de comando do contador K1, pois o botão S1 para de ser pressionado. Para poder acionar K2 e fazer a inversão da rotação do motor para o sentido anti-horário, é necessário que o botão S0 de desliga seja apertado. Apertando S0, o circuito é desligado. Quando acionamos a botoeira S2, a corrente flui inicialmente pela botoeira S2 até as bobinas K2 e K1 auxiliar, que são energizadas e por sua vez alteram o estado do contador de selo K2, do contador de força K2 e do contador de intertravamento, que é K2 auxiliar. Os contatos de selo e de força de K2 que estavam abertos agora ficarão fechados, permitindo a passagem da corrente. O motor então é acionado com a rotação no sentido anti-horário, como podemos ver através da sinaleira S2, que indica que o sentido anti-horário de rotação do motor está acionado. O contador de intertravamento K2 auxiliar, que estava fechado, agora ficará aberto, impedindo que a corrente flua pelo contador K1, mesmo se a botoeira S1 for acionada, evitando assim situações de curto-circuito, caso S1 venha a ser acionada de forma acidental. O contador de selo K2 é que vai manter a passagem da corrente no circuito de comando após o botão S2 parar de ser pressionado. Para poder acionar K1 e fazer novamente a inversão de rotação do motor para o sentido anti-horário,
é necessário que o botão S0 de desliga seja apertado. Podemos então observar que mesmo que as botoeiras S1 e S2 sejam acionadas simultaneamente, apenas a botoeira que for acionada primeiro irá funcionar. Isso porque o contador de intertravamento não permite que os contadores K1 e K2 sejam acionados simultaneamente, devido à abertura que ele faz em um dos circuitos. Então, para poder fazer a inversão de rotação, é necessário que o botão de desliga seja pressionado para alternar o acionamento das botoeiras S1 e S2 e assim alterar o sentido de rotação do motor. Caso ocorra uma situação de sobrecarga durante o funcionamento do circuito, o relé térmico do circuito de força será acionado. Em seguida, o relé térmico do circuito de comando irá abrir, cortando a passagem de corrente no circuito de comando. Em função disso, os contadores serão desligados, voltando ao seu estado anterior, e o motor será desligado. Isso ocorre para a proteção dos componentes do circuito, do próprio motor e também para evitar possíveis acidentes. Depois do relé térmico parar de atuar, acionando o circuito novamente, o mesmo voltará a funcionar. Neste caso, o motor irá rotacionar no sentido horário, já que a botoeira S1 foi acionada. Caso seja detectado algum problema referente a curto-circuito, os fusíveis do circuito de força serão acionados, o que fará com que o circuito de força seja aberto e corte a passagem de corrente tanto no circuito de força como no circuito de comando, protegendo assim de danos os dispositivos e o próprio motor. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a partida direta com reversão e intertravamento.